Alan Watts nasceu em 1915 na Inglaterra e foi um dos mais proeminentes filósofos e escritores do século XX. Ele se tornou conhecido por sua habilidade em traduzir conceitos complexos de filosofia e espiritualidade oriental para a cultura ocidental. Watts escreveu mais de 25 livros, nos quais explorou temas como a natureza da consciência, a relação entre mente e corpo, a espiritualidade e a natureza da realidade. Entre suas obras mais conhecidas estão O Caminho do Zen, A Sabedoria da Insegurança e o livro sobre o tabu contra saber quem você é. Embora tenha se destacado como um escritor de não-ficção, Watts também criou alguns contos curtos e poesias. Uma de suas histórias mais famosas é a história do homem que procurava a verdade, que conta a jornada de um homem em busca da verdade absoluta. A história é contada com simplicidade e profundidade, refletindo a perspectiva filosófica de Watts sobre a natureza da verdade e da busca pelo conhecimento. A história ressoa com muitos leitores até hoje, e continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam compreender o mundo e a si mesmos. Aqui está a história. Havia um homem que passou a vida inteira em busca da verdade. Ele leu todos os livros sagrados, viajou para os lugares mais remotos do mundo, estudou com os maiores mestres e sábios. Finalmente, após muitos anos de busca, ele achou que havia encontrado a verdade. Ele voltou para casa e anunciou a todos que havia descoberto a verdade. As pessoas se reuniram ao seu redor, ansiosas para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas quando ele começou a falar, as palavras não saíam da sua boca. Ele tentou explicar o que tinha aprendido, mas tudo parecia vazio e sem sentido. Os anos se passaram, e ele continuou tentando encontrar as palavras certas para expressar a verdade que havia descoberto. Mas as palavras nunca vieram, e ele morreu sem ter sido capaz de compartilhar sua descoberta. A moral da história é que a verdade não pode ser encontrada nos livros, nas palavras dos sábios ou nos lugares remotos do mundo. A verdade só pode ser encontrada dentro de nós mesmos, e só podemos compartilhá-la quando a vivemos em nossa própria vida. Essa história ilustra a filosofia de que a verdade não pode ser encontrada externamente, mas apenas dentro de nós mesmos. O homem da história dedicou toda a sua vida à busca da verdade, mas quando finalmente a encontrou, não conseguiu expressá-la com palavras. Isso sugere que a verdade não pode ser encontrada em livros sagrados, em lugares distantes ou nas palavras de sábios, mas deve ser descoberta através da experiência pessoal. A história nos ensina que a verdade não pode ser transmitida apenas através de palavras, mas deve ser vivida em nossa própria vida. Devemos viver nossas vidas de uma maneira que esteja alinhada com a verdade que descobrimos dentro de nós mesmos. Somente assim seremos capazes de compartilhar a verdade com os outros de maneira significativa. Além disso, a história sugere que a verdade é uma jornada contínua, e não um destino final. O homem da história passou anos procurando a verdade, mas nunca foi capaz de expressá-la com palavras. Isso sugere que a busca da verdade é um processo em constante evolução, e que sempre haverá mais para descobrir e explorar.